Olá, todas e todos. Quero agradecer o convite do CAEB para esse encontro e eu espero honrar a confiança trazendo boas reflexões para essa semana acadêmica de vocês. A proposta é responder por que é importante que todas e todos saibam biologia, no sentido de expor o papel da educação científica para a cidadania e para a democracia. Primeiro, eu quero compartilhar da minha alegria de poder, a partir desse convite de vocês, revisitar a minha própria trajetória. É importante que vocês saibam que a biologia é a minha história e a UFPR é a minha casa. Eu já lecionei para mais de 10 cursos de graduação, mas eu nunca tive o prazer de ter uma turma inteira de biologia. Então eu fiquei muito feliz em poder falar para os meus pares, em quem eu me enxergo mais claramente. E fiquei mais feliz ainda que isso tenha acontecido na universidade que me tornou professor, onde eu comecei, e para onde eu voltei anos depois para seguir a minha carreira. Pretensiosamente, considerando que a minha história, a minha trajetória possa, de algum modo, interessar a alguém de vocês, eu convido todos e todas para conhecer o trabalho da SBEMBio, Associação Brasileira de Ensino de Biologia, instituição da qual eu faço parte como conselheiro. E para aqueles que vislumbram a área de ensino, de educação como campo de atuação ou pesquisa, eu saliento que a partir desse ano eu faço parte do corpo docente e oriento no mestrado do programa de pós-graduação em Educação em Ciência e em Matemática da nossa universidade. E aí eu registro assim a possibilidade de que a gente escreva uma história juntos, possivelmente. Mas então, baseado nesses vínculos, né, entre mim e vocês, e nessa identidade que a gente compartilha, eu vou tentar responder a pretensiosa pergunta do título dessa fala. Para hoje, em especial, eu escolhi tentar responder não por uma via fundamentalmente teórica, mas por meio de ilustrações sediadas nas minhas próprias experiências e sentimentos sobre o tema. A história que eu quero contar, ela começa em meados da década de 90, há um quarto de século aproximadamente, portanto, antes da maioria de vocês ter nascido. Em 1996, eu era um estudante secundarista a caminho do último ano do ensino médio, aspirante a adulto, portanto, forçado a escolher uma profissão. Para vocês entenderem a dimensão histórica dessa coisa, era o ano da primeira temporada de Malhação. Era a primeira vez que o brasileiro usaria a urna eletrônica em uma eleição. Era a época em que os trilhardários tinham o tal do Motorola StarTAC, um telefone celular absolutamente mais exclusivo do que um iPhone hoje. Foi também a primeira aparição da Sandy em uma capa de revista. E sim, meus jovens, eu sou só 2 anos mais velho do que a Sandy, embora pareça uns 20. Pois foi nesse ano que eu comecei a cogitar o caminho que eu viria a seguir. Em 1996, a ciência conseguiu clonar um animal a partir de uma célula adulta, um mamífero, uma ovelha chamada Dolly. A divulgação foi feita em 1997, mas o que importa para a nossa conversa é que eu tinha entre 15 e 16 anos quando eu ouvi falar do poder da genética pela primeira vez. A humanidade brincando de Deus. Como a mídia repercutiu a clonagem na época. Essa era uma ideia que mais me cativava do que me amedrontava. Talvez até porque eu tivesse já em conflito com a ideia de Deus há algum tempo. E também, em parte, porque eu tinha perdido meu pai muito cedo. Naquele momento, eu comecei a cogitar, por exemplo, a engenharia química como campo de atuação. Mas por algum motivo, eu acabei mesmo na biologia. Eu entrei no curso em 1999, na minha segunda tentativa. E eu nunca pus os pés em um laboratório como estagiário, bolsista, só como estudante mesmo. Eu logo percebi que o que me interessava não era necessariamente a bancada, mas a forma como as pessoas faziam, compreendiam e interagiam com a ciência. No segundo ano da graduação, eu já estava em contato com as disciplinas pedagógicas e comecei a flertar pela orientação de professores que trabalhavam com educação e ensino. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a polêmica dos transgênicos, que era candente na época. E nele eu investiguei o discurso e a postura dos meus colegas de curso, futuros profissionais da área. Ou seja, depois da clonagem, eram os organismos geneticamente modificados, os transgênicos,
o tema que me fazia olhar para as relações entre biologia e sociedade. Mas como vocês bem sabem, estudar é só uma das coisas que a gente faz durante a vida universitária, né? Pois no início dos anos 2000, um veterano encontrou uma caloura no trote. E na primeira festa começamos uma história que já dura quase 20 anos. Minha esposa, portanto, é bióloga, geneticista, rata de laboratório, mas diferente de mim, ela ainda tinha pai. E por algum motivo ela achou que eu seria bom naquilo também. E aí sabem como é: perpetuação dos genes, instinto de preservação. E foi quando pequeno, estava prestes a nascer, que mais uma vez a biologia revelou seu poder arrebatador. Em um evento que me mobilizou as minhas emoções, a minha ética social, a minha filosofia de vida, o meu poder aquisitivo, eu precisei debater e decidir sobre a oferta de congelar ou não as células-tronco do cordão umbilical do meu filho. Eis então, gente, a relação íntima entre a biologia, a cidadania e a democracia em nossos tempos. Os três temas e situações que eu pinço da minha trajetória pessoal são apenas exemplos de como as ciências da vida estão imbrincadas com as mais essenciais questões humanas e sociais. Afinal, quem deveria decidir se um eventual clone humano seria um cidadão pleno, dotado de direitos e deveres como as outras pessoas, como nós? Quem lerá por nós os rótulos dos produtos nas gôndolas do supermercado, quando a gente está em busca de informação sobre o conteúdo dos alimentos que a gente vai consumir? Ou coloquem-se no meu lugar, na situação do cordão umbilical. É a sociedade, coletivamente, que precisa dizer se um pretenso avanço científico cabe ser comercializado como um produto em um momento e um contexto tão delicado da vida de alguém. E se sim, se ele deveria estar à disposição apenas das parcelas mais abastadas da população, ou deveria haver bancos públicos de criopreservação de material de cordão umbilical e placenta, por exemplo. São essas as questões que também mobilizam professores e pesquisadores que, como eu, se ocupam da educação e do ensino de ciências. E que nos fazem advogar pela preemência do saber biologia como condição para o exercício pleno da cidadania. É importante entender que existe uma dimensão prática do contato da biologia com o nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente consome um medicamento. Existe também uma dimensão cívica, que diz respeito às decisões que a gente toma, ou que a gente impacta, e que tem repercussão social e política. E existe ainda uma dimensão cultural mais ampla, que diz respeito ao conhecimento da natureza da ciência, do empreendimento científico como esforço humano. Essas dimensões, elas se fundem no sentido do que a gente chama de alfabetização científica e tecnológica. Um movimento, conceito, que propõe que todas as pessoas compreendam e apreciem ciência e tecnologia como construções humanas, elementos da cultura, para além de uma dimensão técnica. E é nesse sentido, que eu convido vocês a refletir sobre os conceitos de déficit de desempenho e déficit de democracia, que foram propostos pela autora canadense Edna Edsel. Vejam, hoje, com todo o conhecimento e poder tecnológico capaz de sanar boa parte dos problemas que conhecemos em nossa sociedade, nós permanecemos lidando com mazelas sociais como fome e miséria. E se os riscos e malefícios do desenvolvimento científico atingem a todos, a pergunta é por que elitizamos as decisões nas mãos de especialistas? Não teriam, por exemplo, a situação do chumbo nos combustíveis nos Estados Unidos na década de 50, ou tudo aquilo que aconteceu com a indústria do tabaco na década de 70 e 80 nos ensinado nada? Mas tem razão quem se questiona sobre se nós, leigos, estamos preparados para reivindicar esse desempenho ou requisitar a participação nas tomadas de decisão públicas sobre ciência e tecnologia. Claro, se a gente não tiver aprendido ciência, a gente jamais vai poder dialogar com ela. Trata-se, então, de a gente superar o ensino da ciência. Seus dados, fatos, nomes, números, conceitos, fenômenos. É preciso também que as pessoas aprendam sobre a ciência,
sua natureza, seus métodos, seus trâmites, suas lógicas, e também que aprendam com a ciência, sua racionalidade, o ceticismo, a crítica, a dúvida, a observação acurada, o registro detalhado, a construção e a interpretação de evidências. Será que não enfrentaríamos melhor a pandemia de Covid-19 se conseguíssemos, por exemplo, abstrair a escala que permite entender o que é e como se comporta um vírus? Ou se soubéssemos como funciona um teste duplo cego randomizado? Ou se compreendêssemos a lógica do desenvolvimento de um medicamento? A vida sem esses conhecimentos é possível, claro, talvez seja até mais confortável em alguma medida, mas é arriscada, menos livre, menos autônoma, menos cidadã e menos democrática. E os exemplos se acumulam, gente. Os exemplos se acumulam. Imunologia e epidemiologia, por exemplo, são conhecimentos cruciais para a tomada de decisão individual sobre comprar ou não um teste de farmácia para a Covid-19. Para cobrar os planos de saúde, para exigir políticas públicas, para discutir a pandemia com a família. Mas o que a gente sabe sobre janela imunológica, sobre IgG, IgM? Quanta e qual biologia é necessária, é preciso, para que um cidadão médio compreenda e decida sobre o valor de um teste PCR ou de uma sorologia para anticorpos? Isso é alfabetização científica e tecnológica. Muda o assunto, mas não muda o enredo. Uma pessoa precisa ser minimamente alfabetizada em ciência para reconhecer o verniz científico publicitário. Para saber que qualquer produto de origem vegetal, por exemplo, pode ou deve conter resquícios de DNA de onde foi extraído. Que o seu cabelo não vai crescer mais como uma samambaia por conta desse shampoo. O ceticismo, a dúvida, a crítica, a inquietação também podem ajudar a entender que você não vai mudar a frequência vibracional das suas células e reprogramar o seu DNA lendo livro de coach. E que só quem fica rico com livro de coach é o próprio coach. Conceitos escolares, como ondas eletromagnéticas e radiação ionizante, nos ajudariam a viver menos suscetíveis aos fake news e fake issues, que costumeiramente são criados por interesses econômicos, geopolíticos, que se valem da manutenção desses dissensos, dessas polêmicas em meio à opinião pública. A gente precisava ter aprendido na escola que redes 5G não dão câncer, não causam Covid. É preciso, então, gente, conhecimento e discernimento científico para entender tudo isso. Entender, por exemplo, que a vacinação não é uma escolha individual. A vacinação das crianças transcende o plano dos direitos do indivíduo. É preciso conhecer como as vacinas funcionam, como elas são produzidas. Resistir às evidências episódicas, anedóticas e às sedutoras conspirações. É preciso conhecer a história da ciência para não colocar as vidas em risco. A volta de casos de sarampo, por exemplo, é uma questão de democracia, de proteção da coletividade. E isso é o mais importante. Sobretudo quando a ignorância raiz da burrice, ou a ignorância Nutella do mau caratismo, tem poder nas mãos. O ministro Salles, por exemplo, deveria saber que o mico-leão é um animal da Mata Atlântica e não deveria mentir sobre as queimadas da floresta amazônica. O presidente Trump deveria saber que a relação entre vacina e autismo é fruto de uma fraude científica muito bem documentada. E talvez ele nem devesse ter um Twitter. O senador Flávio Bolsonaro deveria entender que existe diferença entre o conceito de clima e tempo. Mas eu nem tenho certeza se ele compreende que a existência de um anão não invalida a média da estatura da população. Essa gente é exemplo do obscurantismo, do negacionismo, do revisionismo, dos falsos debates e polêmicas que nos ocupam e preocupam tanto hoje. E não é possível que a gente viva em um mundo em que o conhecimento científico só seja válido por conveniência, a bioconveniência. A Maria, das redes sociais, está certa. Ela sabe que quem interpreta literalmente um texto que diz que
Matusalém viveu 964 anos, que Maria engravidou virgem, que Golias tinha 3 metros de altura, que Sansão matou um leão no braço, que Jonas passou 3 dias dentro da baleia, enfim, não pode reivindicar a biologia para justificar seus preconceitos. E se o fizerem, quem estudou biologia, como vocês, tem a obrigação de reagir. Por tudo isso, gente, é que o trabalho de quem educa e ensina ciências e biologia é tão importante. É importante ouvir e repercutir as vozes que estão sediadas no conhecimento. O momento de protagonismo do Átila, por exemplo, nosso maior representante da divulgação científica, o alcance do professor Jubilu, meu colega querido de graduação, a história de quem formou gerações de biólogos e biólogas na UFPR, como o professor Iglenir, orientador da minha esposa, e gente boa e nova, mulher, negra, como a Gabriela Reis, que eu tive o prazer de conhecer mais assistindo o evento de vocês aqui alguns dias atrás. São essas pessoas críticas, criativas, inteligentes, que podem nos ajudar a tornar a biologia menos sisuda, menos difícil e mais atraente e divertida. Essa gente pode nos explicar o trabalho das vencedoras do Nobel de Química desse ano, para que compreendamos como a edição de genes e as terapias genéticas descortinaram uma nova fronteira para a discussão que eu estou propondo para vocês aqui hoje, sobre biologia, cidadania e democracia. Esse é o debate do tempo de vocês. Nem que seja para a gente entender uma piada. E quem não entender esta piada, ou precisa conhecer o Kentucky Fried Chicken, ou precisa aprender biologia. O fato é que, sejamos nós cientistas ou não, a biologia baterá a nossa porta. E quem sabe biologia tem um repertório ampliado para compreender e interagir com esse mundo que é moldado à base da ciência e tecnologia também. É preciso pôr o conceito de vida, por exemplo, como central no debate sobre o aborto. Não seria melhor pensar a respeito do aborto com um mínimo de conhecimento sobre embriologia, sobre fisiologia comparada também? É isso, gente, que a biologia pode nos oferecer. A possibilidade de a gente superar a ignorância, a ingenuidade, a perversão, o conservadorismo e de revisarmos a nossa própria história e nos reconciliarmos com as nossas origens. A divulgação dos resultados do projeto DNA do Brasil é um exemplo de como a nossa ciência, a biologia, é essencial. O nosso genoma confirma o que as ciências humanas já haviam nos ensinado. As nossas mães são africanas, são indígenas, e os nossos pais são europeus. No DNA do Brasil também estão as evidências do genocídio e da violência sexual das nossas origens. Mas nunca se deve terminar nada com dor. Biologia, queridos, também é cultura. E Manuel de Barros sabia biologia. E se as pessoas não puderem ou não quiserem aprender biologia, que leiam poesia ao menos. Afinal, nos diz o poeta Manuel, fazer pessoas no frasco não é fácil. Mas se eu estudar ciências, eu faço. Sendo que não é melhor do que fazer pessoas na cama, nem na rede, nem mesmo no giral, como os índios fazem. No giral é coisa primitiva, eu sei, mas bastante proveitosa. Para fazer pessoas, ninguém ainda não inventou nada melhor do que o amor. Deus ajeitou isso para nós de presente, de forma que não é aconselhável trocar amor por vidro. Deixem-se inspirar pelo conhecimento biológico, pelas reflexões que ele desperta. E ensinem, fertilizem as mentes de quem os cerca, polinizem as ideias.
dispersem o conhecimento. Muito, muito, muito obrigado.